Sabemos que devemos substituir a culpa por responsabilidade. Mas como trabalhar esse sentimento de culpa que muitas vezes insiste em nos puxar para baixo? Esse é um ponto que a gente tem refletido muito ultimamente, né, de como lidar. Inclusive, há um capítulo do Pensamento e Vida que Emmanuel vai dedicar apenas à reflexão sobre a culpa, e que ele vai falar de todos os processos a que esse complexo de culpa vai levar, vai conduzir o espírito, o seu psiquismo, e como isso é tão prejudicial para a sua felicidade. Bom, eu creio que, como falei, a chave para o entendimento, para a gente conseguir se libertar disso, passa por essa transição, por essa transformação do processo de culpa, do complexo de culpa, o espírito adotar uma postura de se colocar à disposição da vida, à disposição do trabalho de renovação, do bem, do amor, e, portanto, mudar um pouco o seu foco, né, do pensamento. A gente vê muito isso, o exemplo, talvez, nós temos vários exemplos disso no Evangelho, de como lidar com esse complexo. Talvez poucos nos transmitam tanto essa ideia como o exemplo do apóstolo Paulo, com aquela sua pergunta, já mudando esse foco, essa chavezinha íntima. Bom, daqui até aqui, né, até esse ponto que eu cheguei, foram muitos equívocos, reconheço isso, mas já reconheço que de nada me adiantaria ficar aqui nesse deserto, reclamando, lamentando, muitas vezes me culpando, me punindo. O melhor a ser feito de fato é, daqui por diante, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, como eu posso agora me colocar à disposição da vida, abrir essa comporta do coração, para que tudo que aqui está acumulado possa fluir, se renovar, enfim, e ser trabalhado, ser aperfeiçoado. Então, penso que trabalho gira em torno disso, essa nossa maneira de lidar com a culpa. Entender essa importância de nos colocarmos a serviço para que o amor possa ir aos poucos curando as feridas que nós criamos em nós mesmos e nos semelhantes que se feriram por conta de nossas ações. É mais ou menos isso também o que Jesus faz com Simão Pedro após a crucifixão, quando Jesus retorna, e Simão estava bastante culpado ainda por conta da negação, das 3 negações. Ele que, como Simão bem citou aqui agora, né, queria tanto demonstrar o seu amor por aquele mestre, a sua fidelidade. Não, eu vou até onde você for, você não vai lavar os meus pés, os outros são os duros, os outros são os ingratos que permitiram que você lavasse os pés deles, os meus você não vai lavar, porque eu sou o mais fiel dos apóstolos, eu sou o que mais chama, eu sou o que mais faz. Então, para ele, que se considerava, né, tão íntimo de Jesus, aquela negação para ele foi muito difícil de lidar. E Jesus, percebendo isso, volta para prepará-lo, para que ele pudesse então deslanchar-se e retomar a sua condição e cumprir a tarefa que ele tinha cumprido pelo Evangelho. Então Jesus o chama à parte, o chama um canto à parte, e então começa a fazer aquelas perguntas que nós bem conhecemos. Simão, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo? Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo? Então apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas? 3 negações, 3 reafirmações do compromisso que ele havia assumido com o amor, do compromisso que ele havia assumido com Jesus. 3 reafirmações da sua disposição em servir, em apacentar, em colocar-se a serviço da vida para a renovação e para a construção dos demais. Então ali Jesus meio que propiciou a Simão Pedro um antídoto para aquela culpa que o consumia. Reafirma o seu compromisso com o amor, levanta e segue adiante. Caiu por 3 vezes, por 3 vezes reafirma o seu compromisso com o amor, levanta e vai ao trabalho, porque é o trabalho no amor que vai cobrindo a multidão dos pecados. Essa frase que ele diz talvez a respeito de si mesmo, daquilo que ele pôde sentir a partir dos anos que se dedicou por, de certo modo, trabalhar aquelas feridas da negação. Então acho que é mais ou menos essa dinâmica que a gente tem que atentar, é nos colocarmos a serviço. E outro ponto, entendemos que nada do que façamos vai alterar o amor de Deus por nós.
Porque muitas vezes a culpa nos leva a um estado de acreditar que o que eu fiz me torna indigno de ser amado por Deus. Eu condiciono o amor de Deus por mim ao que eu faço. Mas esse é um conceito por nós muitas vezes deturpado, que é o conceito de graça. O amor divino, ele é gratuito. Não existe condicionantes para que ele me ame. O que vai mudar é como eu posso sentir esse amor. E isso é o que eu tenho que trabalhar. Mas o amor dele, ele não vai mudar. É a história da parábola do filho pródigo. Aquele pai fez tudo o que não se esperava de um pai naquele contexto, naquela cultura fazer. Era como se Jesus dissesse assim para a gente: olha, o amor de Deus em tudo é surpreendente. O amor de Deus em tudo vai muito além do que vocês imaginam ser um amor. Porque aquele filho fez para com aquele pai as ofensas mais graves que um filho poderia fazer para com o pai. Qualquer ouvinte de Jesus naquela parábola esperaria logo que aquele pai, no mínimo, deserdaria aquele filho, expulsaria ele de casa, expulsaria ele da comunidade, para não dizer algo pior. E no entanto Jesus diz: esse pai que eu estou falando aqui, ou do pai que eu vim apresentar a vocês, é totalmente diferente. Existirão sim consequências dos nossos atos, mas com relação ao amor desse pai por nós, estejamos convictos de que é como aquele amor daquele pai. Quando vê o filho ao longe, quando vê o mínimo de esforço e disposição do filho em se recuperar, corre em direção a ele, munindo-o dos recursos que ele precisará para retomar o seu trabalho e retomar a sua ação. Esse é o amor de nosso pai. Então, penso que é nessa dinâmica que a gente vai trabalhando a questão da culpa. Obrigada. Como diferenciar passagens na Bíblia que devem ser lidas ao pé da letra, literalmente, ou trechos que são metáforas ou alegorias que devem ser interpretados? Na verdade, ao pé da letra, nada. O que nós podemos dizer é que existem passagens factuais e há passagens que são alegóricas. Para isso, conhecer o contexto no qual se dá a passagem, conhecer a cultura que era vivenciada por aquele povo. É o que nós chamamos de interpretação gramático-histórica. E temos a interpretação gramático-literal. E isso vai depender desse conhecimento mais amplo do contexto. O importante é que, mesmo fatos, trazem elementos simbólicos. Mesmo passagens que não sejam parábolas, trazem elementos simbólicos. Principalmente quando se refere ao Cristo. Por que ao Cristo? Porque ele era quem ensinava. Então ele ensinava fazendo e fazia ensinando. E ali muitos elementos que são de fato textuais e factuais são também simbólicos. Como na passagem do cego, né, de Betsaida, como na passagem do cego de Jericó. São fatos, mas que se extrai elementos. Porque o evangelista ele foca um determinado ângulo, dizendo, por exemplo, lá no cego de Jericó, que ele estava sentado à beira do caminho. E ele encerra o relato dizendo que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Então a gente começa a perceber por que está à beira do caminho no início e no final ele está no caminho. À beira do caminho ele era cego, no final ele passou a enxergar, ou seja, não tinha discernimento, agora tem discernimento. E todos os elementos factuais que você pode trazer para formas simbólicas. E há aquelas passagens que são de fato alegorias e algumas um tanto, digamos que próximas a um elemento factual, mas que não são. Né? O simbolismo, por exemplo, de Jó, que confunde-se com a factualidade, mas é uma alegoria. Na ideia de um diabo, por exemplo, que andava pelo céu, né? E Deus pede ao diabo para lhe informar como é que andava o seu servo Jó. Né? Tu que andas pela terra, o que me diz do meu servo Jó? Né? Como se Deus não soubesse. Veja, e esses diabos da Bíblia, eles mudam, eles têm características diferentes. Né? O Satanás lá
A serpente lá do início, esse diabo de Jó, aquele Satanás lá com... São elementos simbólicos e alegóricos. O Gênesis, quase todo é alegórico. Quase todo ele é alegórico. Né? Por quê? Porque você percebe uma linguagem, aí a gente chama de gramático literária, você vê as figuras de linguagem colocadas no texto. Você vê ali a hipérbole colocada no texto, você vê as metáforas trabalhadas no texto, você vê as metonímias, você vê as silepses, ou seja, as figuras de linguagem que estão ali. Por isso, interpretação gramático-literária. Né? Então é preciso que tenha esses olhares para avaliar isso. Né? E um importante, perceber que quando estamos lendo o Velho Testamento, ele não é um livro, e não é uma soma de capítulos escritos sequenciadamente. São diversos livros escritos em momentos distantes uns dos outros, não colocados de forma cronológica, não colocados de forma didática para levar a um afunilamento de ideias. Temos relatos que são proféticos, temos relatos que são fatos, temos relatos que são da cultura do povo, temos relatos sapiensais, como Provérbios, Cantares e outros, né? E são elementos todos educativos. Então, por isso que é preciso ter uma certa familiaridade com as regras, não chamaria de hermenêutica ainda, mas com as características de interpretação. Não precisaria ser um hermeneuta para fazer isso, nem uma exegeta para fazer isso, mas para ter esse cuidado. Né? E eu me lembro muito de uma fala, diria, da pessoa que me incentivou ao estudo dos evangelhos e com quem eu aprendi, não vou dizer muito, porque a minha capacidade, a minha retenção foi menor do que ele me ensinou, que era o Honório Abreu. E ele sempre falava isso, para a gente aprender sempre a extrair o espírito da letra. Então, nunca olhar os textos como elementos literais. Mesmo que sejam fatos, desconfiemos da literalidade, ou seja, busquemos o que está por trás da literalidade. Porque a ideia não era contar a história. Os apóstolos, os evangelistas, não eram historiadores. Eles não estavam ali para contar histórias. Eles relataram os fatos que os impressionou. Os fatos que eles sentiram elementos por demais profundos. E aí sim nós vamos ver que eu preciso desconfiar no sentido assim, buscar o âmago de tudo que está escrito ali. Mesmo que seja um fato contando que ele deu 3 passos em direção ao norte. Vamos tentar entender por que 3 e por que norte. Por que ele não foi para o sul? E por que o evangelista foi olhar isso? O Bartimeu, por exemplo, por que o evangelista foi olhar que o Bartimeu se levantou e jogou longe a capa? Por que atenção para essa capa? Bom, levantou-se e foi ao encontro de Jesus, mas não, levantou-se, jogou longe a capa e foi ao encontro de Jesus. Aí nós vamos ter que estudar essa ideia da capa. Por que o evangelista chamou atenção para a capa? Por que Mateus, depois que Jesus faz o Sermão do Monte, Mateus mostra o seu êxtase, ele escrevendo, e todos se admiravam da sua doutrina, das suas palavras, porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. E aí você vai entender o que é autoridade. E vem o Espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo e diz: a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Aí nós vamos entender que autoridade Jesus tinha e por que era diferente dos fariseus. Então veja, um conjunto, e nós temos, né, em mãos uma exegese que muitos exegetas não tiveram e não têm, que são os espíritos que nos orientaram, trazendo as suas próprias interpretações. Que seja Emmanuel na sua forma filosófica, moral de interpretação, que seja Dona Amélia Rodrigues na sua forma factual de contar o que aconteceu, que seja Humberto de Campos na sua maneira, digamos, litero-poética
de trazer fatos da época de Jesus, que seja um Paulo Estevão numa historicidade, né? Emmanuel trazendo uma historicidade que capítulo nos mostra 2 versículos, um hiato de 2 versículos, o Emmanuel tem um capítulo inteiro contando o que aconteceu entre ele sair de Damasco e começar a pregar, e ali foram 3 anos, né, que Emmanuel traz. Então isso tudo reforça a leitura dos evangelhos, a leitura da Bíblia. Então é isso que nós temos que ter, né? Tratemos tudo como ensinamento e menos como literalidade, mesmo que sejam fatos literais. Muito obrigada. Arthur, a próxima para você. Você tão novo e brilhante falando sobre o Espiritismo. Eu fico curiosa em saber o que te motivou e te motiva a estudar o Espiritismo. Alguma influência familiar? Olha, sem dúvida, boa parte daquilo, do pouco que eu posso fazer hoje, desse meu comprometimento, desse compromisso, né, que me propus na seara espírita, eu devo ao esforço e ao empenho de minha mãe, que me apresentou a doutrina quando pequeno, que me incentivou, apesar de todas as lutas e o trabalho que eu lhe dei, mas que sempre me levou, sempre conversou e, como falava hoje, inclusive na entrevista, o tremendo esforço que eu via nela por ser ou por se transformar para que pudesse ser um exemplo melhor para mim, né? Porque muitas vezes os pais se sentem, mas eu sou muito imperfeito, ainda tenho muito a melhorar, mas o que mais marca o filho não é ver um pai perfeito, é o esforço que ele vê no pai por se tornar alguém melhor, né? E isso ficou e está gravado no meu coração para sempre, né? E é muito do que me incentiva hoje. Meu pai, apesar de não ter uma religião, seu compromisso com o dever, com a honestidade e tudo mais. Muitos professores que pude ter ao longo desse tempo, um deles está aqui ao meu lado, em que pude me inspirar, né, na maneira pela qual falava do Evangelho, de Jesus, com essa sinceridade que toca, com esse amor por aquele estudo, por aquela mensagem. Eu me lembro que com 7, 8 anos, eu fugia da evangelização infantil para assistir às palestras, porque as palestras, em especial do Simão, me marcavam porque ele falava muito do Evangelho. Ele falava muito de Jesus, aliando aí ao Livro dos Espíritos, e ele falava de Jesus dessa maneira, né, com esse entendimento mais profundo, e eu ficava pensando, mas esse Jesus é o cara. Quando eu crescer, eu tenho que conhecer esse cara, porque esse cara, né, e isso foi ficando. Isso foi me marcando, mas mesmo assim, na juventude me afastei. Fiquei 7, 8 anos completamente distante do Espiritismo. Só fui retornar ao final da faculdade, quando passava por aquela fase de grandes transformações, então encontrava propósito, um grande vazio existencial. E o que eu tenho que fazer? Está faltando alguma coisa? E nessa época, minha mãe, de novo, volta à cena, aproveitando o momento certo, me deu o livro Paulo Estevão. E eu li esse livro, e esse livro virou minha vida de cabeças para o ar, né, de pernas para o ar. E ali, de fato, eu falei, puxa vida, é isso aqui, né? E ali eu realmente fui me reafirmar, fui reencontrar, talvez, esses compromissos, logo depois Leon Denis, foram me marcando, isso tudo foi me incentivando. E então, aí, em 2003, eu realmente retornei ao Espiritismo, de modo que pude dizer que, de fato, me tornei espírita de participar, de estudar, de estar envolvido a partir de 2013. Desde então, esse interesse pelo Evangelho que já existia voltou com mais força ainda, e era uma época que no movimento espírita isso estava crescendo também, né? Com a tradução do Haroldo e esse estudo, né? Que é também o fruto do seu Honório, que é para nós uma imensa inspiração, o esforço dele, amparado lá, inspirado por Emmanuel e Chico, que à época morava em Pedro Leopoldo. E tudo isso foi se conjugando, logo depois o estudo do NEP, e esse estudo foi vinculando mais ainda o meu coração a esse trabalho, e desde então estamos aí. Então, basicamente, esse é um resumo. E a gente sente, assim, o quanto a gente recebeu, o quanto a doutrina espírita nos traz, em termos de entendimento do Evangelho, em termos de recursos mesmo para a nossa alma, que a gente sente quase como um dever, um mínimo, ou tentar transmitir um pouco do
quanto isso tem sido para as nossas vidas transformador. Então, é um dever mesmo que a nossa consciência nos traz. Muito obrigada. Simão Pedro, qual a importância do aprendizado acadêmico e também do conhecimento da doutrina espírita nesta encarnação para as próximas encarnações? Bom, tudo que nós aprendemos fica conosco. E as encarnações são sucessivas, de forma tal que a minha memória continua, porque ela é minha, né? Lógico que fatos de somenos importância vão ficando relegados, mas aquilo que é aprendizado e retenção, você não vai perder de uma encarnação para outra. É o que nós vemos lá no artigo 9º do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, do Código Penal da Vida Futura, que fala da solidariedade entre as encarnações, porque elas pertencem ao mesmo espírito. Eles dizem que o espírito, então, vai sanar as suas faltas na encarnação, na próxima ou em outras, pois as reencarnações são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo espírito. Então, tudo que nós aprendemos segue conosco nas nossas encarnações e nos ajudarão a melhor compreender as questões futuras, porque já teremos um aprendizado já do passado, como temos do passado, que contribui muito para que nós aprendamos mais, não diria rapidamente, mas mais consistente, de forma mais consistente, o que nos é ensinado hoje. Então nós não somos tábuas rasas, conforme entendia o filósofo John Locke, que a criança era uma tábua rasa. Não somos uma tábua rasa, não somos uma folha em branco. Nós somos um livro que temos capítulos já escritos e diversas folhas em branco para serem escritas. Mas as folhas que serão escritas estão dentro de um contexto dos capítulos que já foram escritos. Então nós temos o futuro, folhas brancas, mas a história da nossa vida já tem capítulos escritos. Então, por isso, tudo que aprendemos nunca será em despropósito do nosso aprendizado, da nossa evolução. O que nos leva a inferir que não há idade cronológica para começar a aprender, porque nós já somos espíritos velhos, muito velhos, e que não existe idade para um ser que é imortal. Então eu sou velho na comparação material, mas sou sempre um aprendiz, porque sempre sou o espírito imortal. E o maior espaço que nós temos na nossa vida sempre será o espaço não vivido. Porque se eu sou imortal, eu sempre estarei mais perto da minha origem e nunca estarei perto do meu fim, porque eu não tenho fim. Então tudo que eu já aprendi sempre é a menor parte do que me falta aprender. Mas tudo que eu aprendi me ajuda nessa maior parte de absorção e entendimento. Então não precisamos nos escudar na ideia de que estou já com uma idade nessa encarnação, uma idade mais avançada, por isso não adianta aprender nada. Adianta para nós, pode não adiantar para essa persona, que aqui no meu caso eu uso esse nome de Simão, mas para mim, que sou eu, o Espírito, eu aprendo agora e vou continuar aplicando lá na frente. A importância do conhecimento acadêmico, ele não é importante enquanto conhecimento acadêmico, ele é importante enquanto conhecimento. Não é o aspecto da academia, não é a elitização, né? É porque muitas vezes a academia já leva-nos a desenvolver métodos de estudos para a academia e já cria-se hábito de estudar. Então, há um contributo que favorece. As nossas áreas de formação podem contribuir com elementos da agora para fazermos associações com as informações que nos chegam dos espíritos.
Quem está na área da educação pode valer-se do seu conhecimento na área de educação e fazer uma ponte ou uma justaposição daquela forma pedagógica que os espíritos trazem. Quem está numa área da saúde pode trabalhar elementos, como o Arthur falou hoje aqui, da saúde integral, pode utilizar-se dos conhecimentos da saúde no sentido material que se dá a ela, como a ausência de doenças, e ali fazer uma análise mais profunda das origens das doenças. Quem está na área do direito pode avaliar a característica da forma de uma lei natural desenvolvida em forma de leis humanas. Qual a melhor forma de entender isso, né? Como a gente vê, por exemplo, na teoria das penas, né? A retribuição, a prevenção e a educação na teoria da pena é o que está lá também no livro Céu e Inferno. Então você consegue fazer isso, mas não é fundamental isso. Ou seja, ajuda, mas é fundamental? Não é fundamental, porque o aprendizado de vida, para a vida, ele não é academicista, ele é vivencial. E Jesus foi muito claro quando disse: graças te dou, ó Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Não é o esconder dizendo a você não pode saber. É que muitas vezes o douto, nesse sentido vaidoso, academicista e não acadêmico, que se dá a palavra, faz com que a pessoa se distancie do real conhecimento. E faz com que a pessoa transforme em essencial aquilo que é secundário. Faz com que a pessoa transforme a forma em conteúdo. E degladie-se na disputa das formas e não se avalia o próprio conteúdo. E na mesma forma, quando vamos estudar os próprios evangelhos, nós podemos ficar nos perdendo no mundo das formas, que estão lá nos evangelhos, ou mergulharmos no conteúdo. E Kardec foi muito claro quando ele escreveu na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas, os milagres, as predições e o ensino moral. E que desses 5, as 4 primeiras são controversas, mas a última é inatacável. Veja, e vamos discutir atos comuns e essas outras coisas, vamos nos perder na adjacência e não vamos entrar no conteúdo. E Kardec optou em escrever o Evangelho segundo o Espiritismo pelo conteúdo do ensino, o ensino moral, e não pelas adjacências. Talvez, se for para as adjacências, eu use o academicismo, mas para ir para o conteúdo, eu uso a vontade e a necessidade de aprender. Então é tranquilo, não é algo de elitização. O Espiritismo, ele é simples, claro, objetivo e profundo. Basta nos abrir para entender e perceber isso. E vamos ver que a simplicidade dele é justamente a simplicidade da nossa existência. Talvez quando Deus nos criou, ele só tenha dito assim para nós: viva. E o resto nós é que fazemos. Vivemos ou existimos, dependendo de cada um. Muito obrigada. É uma pergunta que tem 2 pedaços, tá? Eu começo o seguinte: uma vez, numa casa espírita, me chamaram de pretensiosa por me dirigir diretamente a Deus em minhas preces. Então, a quem devo me dirigir nas minhas preces? E há uma hierarquia no plano espiritual? Bom, com relação a essa primeira parte, a pessoa está muito bem amparada, até mesmo no próprio Evangelho, quando o próprio Jesus nos orienta para que conversemos com Deus, né, diretamente, para que a gente entenda que essa relação com Deus, embora por muito tempo tenha sido deturpada, nossos interesses temporais tenham adentrado no meio e criado de certo modo, essa necessidade de intermediação e tudo mais, Jesus e o Evangelho deixam bem claro que, na verdade, a proposta é que cada um busque a esse Criador, ou busque afinizar essa sua relação, essa intimidade com o Criador,
como recurso mesmo para que a gente possa realizar a nossa vida, para que a gente possa desdobrar as nossas ações no dia a dia, sintonizados com Ele, que é a fonte de todas as coisas. Então, com relação a isso, a pessoa estará muito bem amparada no próprio Evangelho, como na própria codificação. O Simão citou aqui a questão da prece, questão 659, toda a parte de lei de adoração, os Espíritos mesmos vão nos incentivar a isso. É claro que Deus atua ou obra por meio dos seus agentes, e quando nós recorremos a esses agentes, na verdade, em última instância, recorremos também a Ele, porque eles só agirão dentro das possibilidades permitidas por Ele ou pela lei divina. Então, para a gente não se fixar nesses formalismos, né, para que a gente entenda a essência dessa conexão que pode e deve ser buscada nessa intimidade com o Criador. A segunda parte... E há uma hierarquia no plano espiritual. Sem dúvida. Os Espíritos nos demonstram, existem as questões que vão falar inclusive disso, né? Dessa hierarquia que representa também uma ascendência cada vez maior. Quanto mais o Espírito ascende, mais ele tem ascendência sobre aqueles que lhe estão abaixo. Uma ascendência que os Espíritos dirão irresistível, portanto um Espírito superior tem sempre uma ascendência sobre um espírito de uma hierarquia inferior. Kardec faz uma divisão em classes, mas ele deixa bem claro, é apenas uma divisão didática, para que a gente não se fixe nesses espíritos de sistema, como ele mesmo fala, para que a gente entenda a ideia de que a ascensão, existirão os espíritos ali impuros, que ele vai falar, uma série de classes, depois os espíritos mais acima, os espíritos superiores, ele vai dividir em 3 classes, e em cima ele vai pôr a classe dos espíritos puros. Mas a ideia é a gente perceber que cada espírito vai estar na condição que construiu em si mesmo, condição de desenvolvimento das suas virtudes, por um lado, e da sua sabedoria, por outro. E quanto mais esse espírito ascende ou sobe, mais ele é um canal, um instrumento afinado com a vontade divina. Por isso é que ele tem mais deveres e ele tem mais tutelados, né? Ao ponto de a gente ver o Cristo que assume uma responsabilidade com Deus de tutelar mais de 20 bilhões de almas em evolução, como nos diz Emmanuel. Então veja a dimensão da responsabilidade que esse Espírito assumiu. Por quê? Se alçou a esse patamar, depois de milhões e milhões de anos de evolução, sempre que nós subimos, nós ganhamos entendimento, em comunhão com Deus, mas ganhamos em responsabilidades para com a lei. É aquilo que o Simão falou um pouco também do V, daquele gráfico em V, né? Mais cresce a nossa liberdade, mas mais cresce a nossa responsabilidade para com os que estão embaixo. Então, uma grande cadeia, uma grande corrente de solidariedade que une desde o Criador à ponta até a mais ínfima das criaturas abaixo, um amparando o outro, como se fosse... como aquilo que está representado naquela grande escada de Jacó, como a gente vê no Antigo Testamento, né? Então, basicamente, essa é a ideia, mas é sempre importante frisar isso para que a gente não se fixe muito naquilo que é formal. As divisões são formais, são didáticas, mas você não pode muito cristalizar-se nisso. Essa questão de Deus também, da prece, para que a gente entenda a essência e aí a gente consiga utilizar isso a nosso favor, né? Obrigada. Simão, como ajudar a minha filha de 19 anos para que ela entenda, ou pelo menos tenha uma dica de que a felicidade está dentro dela? Primeiro entender que ela tem 19 anos, né? E perceber que tudo isso são etapas do desenvolvimento da maturidade. Não quer dizer que 19 anos seja uma criança, mas não quer dizer que está na madureza da sua própria maturidade. Perceber que vivemos num mundo que nos envolve em questões de ter, de se mostrar, de comparar. E isso está na cultura das pessoas. Não está nem numa questão de índole, falar que isso é uma má índole. Não, não é. Isso é cultura. Há uma cultura e nós vivemos dentro de uma cultura. E nessa idade, nessa característica, a cultura consumista, a cultura do ter, ela é muito apelativa. Né? E é natural que as pessoas queiram assim fazer. Por isso as pessoas muitas vezes buscam marcas e menos o próprio objeto. Né? E dizem assim, eu não uso um tênis, eu uso uma
e diz a marca. Eu uso e sempre a marca. Então esse é o contexto que nós vivemos. E é preciso ter essa sensibilidade, essa percepção para viver nesse contexto. Porque não podemos abafar esse contexto. Faz parte da realidade. E assim fazendo, então, o reino de Deus passa a ser trabalhado também como um elemento contextual. Vejamos que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Não disse para não buscar as outras coisas. Se eu tento dizer que o reino de Deus é a única busca que se pode fazer em quaisquer circunstâncias, eu o coloco como sendo excludente. Ele exclui as outras coisas, só que ele não exclui as outras coisas. Eu não posso mostrar o reino de Deus obrigando a pessoa a ir a uma atividade da minha escola religiosa, ou seja, da minha denominação religiosa. Eu não posso valer-me da autoridade, como está no Evangelho segundo o Espiritismo: nessa casa eu mando e sou obedecido, e o filho dirá, e é detestado. Não é? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não posso me valer dessa ideia, porque senão eu não cativo, eu não envolvo. E uma forma muito agradável de se fazer isso, Arthur deu um indicativo aqui, é nós mesmos, como pais e mães, sermos assim. Nós mesmos, como pais e mães, entendemos que podemos andar com os pés aqui na terra e a cabeça no céu, vamos dizer assim, ou seja, numa justa posição. Entender que nós precisamos demonstrar que também para nós o reino de Deus é a nossa busca primeira. Não é? Mas que para que eu possa para que eu possa buscar o reino de Deus, eu não preciso me afastar do reino da terra. Eu preciso aprender a estar no mundo sem ser do mundo, como dizia o apóstolo Paulo. E isso vai partir dos pais, numa forma convidativa, não numa forma impositiva, numa forma de parceria e não numa forma de exclusividade. Então é preciso entender isso e saber que há a hora de convidar, há a hora de não convidar, há a hora de perceber o assunto que vai ser tratado. Evitar expressões do tipo: se você fosse ao centro, você saberia sobre isso. Porque ela não vai querer ir ao centro, justamente por quê? Porque está dizendo para eu ir. Se você fosse mais assim religiosa, você não estaria assim. E ela vai dizer: mas tem um monte de gente religiosa que está assim. Mas se você buscasse o Consolador prometido, você viveria melhor. E a pessoa pode responder: por que você não vive melhor, se você já buscou o Consolador prometido? Então há muitas coisas a serem pensadas. Não há uma receita de bolo. Aliás, mesmo a receita de bolo tem uma pitada de açúcar, e a pitada cada um tem a sua. Né? A receita tem lá a medida padrão, mas tem sempre um sal a gosto, tem sempre um açúcar a gosto, e é isso que vai depender, esse detalhe. Então não podemos trabalhar como uma receita. Mas eu fiz assim com meu filho, deu certo para ele, porque era ele, então não dá para o outro, para outra. Então é preciso perceber, e os pais perceberem que eles são os não tutores mais, porque já são filhos maiores, são filhos já jovens, mas são os companheiros e companheiras do dia a dia, para que o filho e a filha possam sentir nos pais um companheiro, uma companheira daquele amigo mais experiente, daquele que eu posso ou daquela que eu posso contar, daquele ou daquela que eu posso neles buscar um certo alento. E não aquele que quando eu me dirijo a ele ou a ela, está sempre me cobrando alguma coisa, está sempre me exigindo alguma coisa, ou está sempre colocando uma condição de reciprocidade. É diferente a relação. É tão diferente, como foi colocado aqui pelo Arthur, a nossa relação com Deus. Antigamente queriam que fizéssemos sempre reciprocidades com Deus. E Ele é um Pai que não trabalha com essa reciprocidade. Tá bom, me ama que eu te amo. Ele não é assim. Então a mesma coisa nós pais nós mães devemos assim pensar. E lidar com os nossos filhos com essa visão. E a doutrina espírita nos aclara um pouco mais ainda ao dizer que esses filhos estão conosco, mas não são nossos. E que estão conosco para uma oportunidade de aprendizado, mas que o aprendizado será deles. Não significa que o que for ensinado vai ser aprendido, mas é preciso ser ensinado. E uma forma muito boa de ensinar é fazendo. Fazendo por si
e não exigindo que o outro faça. Jesus, ele não constrangia as pessoas a fazer ou deixar de fazer. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser. O Espiritismo, da mesma forma, diz no livro Obras Póstumas, lá no capítulo A Constituição do Espiritismo, está escrito, Kardec escreve, que o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja, ele quer ser aceito livremente por força das ideias e das convicções. Como desenvolver convicções, se é de cima para baixo, se é impositivo, se é obrigatório. Então é preciso a gente ter essa sensibilidade. Simão, já fiz tudo isso e não deu certo. Olha que eu já tentei até mais. Isso aqui eu te falo mais um monte de coisa que você não falou ainda, Simão. Aí já vamos para a questão 190 do livro Consolador. O que devem fazer os pais quando os filhos são refratários a todos os ensinos? Depois de tudo tentar, depois de tudo fazer e nenhum efeito lograr, deixai-o por conta da providência. Veja, o que é deixar por conta da providência? É algo que a convicção vai ter que nascer a partir de situações vivenciadas. Mas, acrescenta Emmanuel, preparai-vos para as dores que advirão. Ou seja, porque os pais terão a ressonância disso também. Mas está lá na questão 190, que é um pouquinho maior, bem maior do que eu coloquei aqui numa forma mais resumida, citando só as duas primeiras frases, mas é bem maior que está lá. Então também vale a pena, como sugestão, dar uma lidazinha na questão 190 do livro Consolador. E sugiro dar uma lida no livro Vereda Familiar, da psicografia de Raul Teixeira. Um livro muito agradável, escrita por uma grande educadora não acadêmica, chamada Teresa de Brito, que foi mãe de 11 filhos e que educou esses meninos e usou essa experiência para escrever o livro. E lá ela fala algumas coisas com relação a exercícios de paz no lar, ela fala algumas coisas sobre a exemplificação, o acompanhamento, o companheirismo, e ela fala uma coisa muito boa para a gente, quando a gente acha que não está dando certo ou que não temos forças para educar nossos filhos. Ela escreve da seguinte forma: quando Deus vos confia uma alma que vem do invisível para os sagrados compromissos do lar, é porque Ele sabe que com os recursos que dispõe, parcos ou fartos, terá as condições de bem conduzir esses filhos para a vida. Então fiquemos tranquilos, porque as condições nós temos, as forças nós temos, basta a vontade e a ação para que tudo isso se conjumine e logre o resultado. Muito obrigada. E chegamos à nossa última pergunta do dia. Arthur, qual a sua sugestão para praticarmos o exercício do perdão? Olha, eu acho que cada vez mais tenho percebido isso, que o perdão, ou a facilidade e o desenvolvimento da capacidade de perdoar, é um fruto do autoconhecimento. Porque na medida em que você vai voltando essas lentes, que antes estavam muito voltadas para o outro, para as imperfeições alheias, para as dificuldades alheias, na medida em que você vai voltando para si mesmo e percebendo que, na verdade, muito do que você identificava lá, na verdade estava aqui, e vai percebendo o quanto isso vai exigir de você, de humildade, de coragem, de paciência para lidar com o que estava aqui, o resultado natural disso é ser muito mais compreensivo com as dificuldades alheias. Porque você começa a pensar assim, puxa vida, é difícil vencer esse orgulho, né? Que luta, que dificuldade. Aí você vê o outro na mesma luta, você fala, te compreendo, meu irmão, eu te entendo, siga tranquilo, está tudo bem. Quando você vê a luta íntima para vencer o seu egoísmo, para vencer a sua impaciência, para vencer tudo aquilo que a gente tem a vencer, não tem como, é quase que um movimento natural você passar a olhar para o outro com mais compreensão, com mais entendimento. Por isso que Jesus vai associar, né, o perdão das nossas ofensas na prece do Pai Nosso com o perdão das ofensas alheias, como a dizer que as duas coisas estão intimamente relacionadas. Quando eu passo a perceber o quanto eu careço de compreensão dos outros, eu passo naturalmente do meu coração, passa a brotar uma fonte de compreensão para com as dificuldades dos outros. Então,
Por isso eu penso, é preciso, e não por acaso os Espíritos nos orientam isso tantas e tantas vezes, repetidamente, autoconhecimento, passe a se conhecer, olhe para si. Existem muitas maneiras de eu fazê-lo, mas daí brotará naturalmente essa fonte, que foi o que aconteceu mais ou menos com Pedro, né? Porque Pedro era dos apóstolos o mais turrão, talvez, aquele mais intransigente. Pedro descia além em todo mundo que se aproximava de Jesus. Então via alguém ali, você é ladrão, e já escorraçava. Vinha uma mulher equivocada, Maria Madalena, quando foi visitar a Jesus, ela só não foi expulsa porque Jesus estava ali, mas o olhar de Pedro para ela era glacial. Por quê? Pedro se achava forte demais. Pedro se achava infalível, de certo modo. Até a fala que Simão citou aqui, eu vou onde você for, porque eu sou forte demais. Então Jesus disse para ele, Pedro, você vai aprender essa noite que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E ele ainda não entendeu muito, mas a experiência veio e ele foi ao chão. E diz o texto de Gilberto Campos, quando ele estava ao chão, que ele pôde sentir um pouco melhor, que para aqueles que estão no chão, qual é o valor de uma mão estendida ao invés de um dedo apontado. Ali, diz Humberto de Campos, começou a brotar do seu coração a fonte da misericórdia. É o fruto do autoconhecimento. Ali ele viu que ele também precisava de perdão e de entendimento.